Olá, eu sou Thaisa Lima, sou do 5º período de computação, estou cursando a matéria de Teoria da Computação com o professor Fábio Paraguaçu. Aqui eu tenho comigo a Keren. Pode se apresentar, Keren. Prazer, meu nome é Keren, muito obrigada pelo convite. Eu sou acadêmica de Direito pela FDA aqui da UFAL e estou no 7º período. Muito bem. Estamos eu e Keren aqui para falar sobre a computação no direito, especificamente sobre a questão das deepfakes e a sua implicação na questão de herança digital. Hoje a gente vai falar sobre a computabilidade no direito e sobre os novos debates. A gente vai trazer um debate sobre a questão das deepfakes e como isso implica na questão de herança digital, né? O direito das famílias, sobre alguns bens do... Poxa... É bem difícil conceituar, né? Imagina legislar sobre. Exatamente. Tá. A computabilidade, né, definindo um pouco de computabilidade, tem a ver com o ato de computar, né? Aí a gente vem das bases matemáticas, e da matemática passa pela máquina de Turing até os dias de hoje. E a computabilidade no direito, ela refere-se ao uso de tecnologias baseadas em lógica formal e algoritmos para resolver problemas jurídicos, auxiliando na análise e interpretação de dados legais, além de possibilitar a automação de tarefas como revisão de contratos, pesquisa jurídica e decisões administrativas simples. Mas aí a gente está falando sobre a computabilidade para ajudar o direito. Mas enquanto a computação atrapalha o direito, atrapalha o judiciário, o legislativo, como é que fica, né? Exatamente. É um tema muito pertinente. Falar sobre inteligência artificial, sobretudo, falar sobre inteligência artificial na deepfake, na questão da herança, principalmente a herança digital. O nosso Código Civil, ele versa, né, sobre a herança. Eu lembrei de começar. Você tava falando também. Tudo bem. Tá. Acontece, vai. Você ficou muito vermelho. Deixa eu respirar. Como assim? O que é que nós estamos falando sobre? Bom, o primeiro ponto a ser debatido, na verdade, os dois primeiros pontos a ser debatidos, é que todo mundo tem uma herança. Independente de qual seja, independente se seja de dinheiro, de bens, de qualquer coisa, todo mundo tem uma herança. E ninguém é eterno. Uma hora nós vamos morrer e vamos deixar o que a gente tem para quem ficar. O Código Civil, ele versa sobre a herança do ponto de vista tangível, palpável, que é a herança de bens, de casa, de automóveis, de dinheiro propriamente dito. Mas, infelizmente, atualmente a gente ainda não tem uma legislação que trate sobre a herança digital, que seria a herança que é deixada, né, pelas pessoas que se vão, digital, propriamente dita mesmo. Então, a gente ainda não tem uma legislação em relação a isso. No caso, seria sobre perfis em contas de pessoas falecidas e mais o quê? Também seria sobre perfis, sobre mídias, sobre a imagem daquela pessoa, sobre a voz daquela pessoa, sobre tudo que aquela pessoa produziu voltada para a internet ou que foi digitalizado de alguma maneira ou de alguma forma e que ela acabou deixando como herança para as pessoas que ficaram, né? Mais precisamente para a família dela. E hoje em dia a gente não tem muito bem delimitado até que ponto essa herança é da rede social, até que ponto essa herança é do algoritmo, até que ponto essa herança é da família, a gente não tem muito bem delimitado. Certo. Então, com o advento da deepfake, né, conceituando aqui um pouco sobre o que é deepfake, a deepfake é uma junção das palavras de deep learning e fake. No caso, a deep learning, a gente fala sobre inteligência artificial, né, e fake. A gente usa, no caso, seria o uso de má-fé, né, desses algoritmos de inteligência artificial para, baseado na imagem, em áudio, e você acaba criando vídeos totalmente manipulados de alguém importante, alguém muito conhecido. E aí, no caso de uma pessoa falecida, a gente fala sobre usar imagens, áudios de uma pessoa que já faleceu e criar algo novo a partir disso, né? No caso, se eu sou um parente da família e aí eu quero criar um vídeo do meu pai que morreu abraçando meu neto, isso pode? Bom, como eu falei, a gente ainda não tem uma legislação específica para isso. Mas a gente sempre vai pelo lado do bom senso e da ética, né? Caso seu pai tenha morrido e tenha deixado fotos, vídeos, áudios, por exemplo, digamos que o seu pai morreu antes do seu filho nascer. Isso. E agora você gostaria de guardar essa lembrança, essa recordação, não há problema algum. Eu acredito que a questão ética ela começa quando a deepfake ela é utilizada para menosprezar ou para zombar da imagem da pessoa que faleceu, ou para fazer conteúdos que estão totalmente divergentes com a vida que aquela pessoa levou enquanto estava viva.
Aí já não é de bom tom. Você criar essas memórias, por mais que não sejam memórias reais, elas são super válido. Mas caso você utilize isso de uma maneira imoral, de uma maneira antiética, aí já fica um pouco mais complicado. Certo. Tem o caso da cantora Marília Mendonça, que ela acabou vindo a falecer. E eu vejo muito nas redes sociais que o pessoal utiliza da imagem dela para criar vídeos dela cantando outras músicas, interpretando outras músicas. Nesse caso, como é que o direito da família se posiciona sobre isso? Bom, a Marília Mendonça, primeiro eu acho importante a gente pontuar que ela era uma pessoa pública, né? Isso. Ela era uma artista. Então, fica muito mais fácil de criar essas imagens, esses vídeos, essas coisas, pelo fato dela ter um amplo conteúdo divulgado na internet, nas redes sociais. Então, assim, sim, são feitos muitos vídeos com a imagem da Marília falando, às vezes cantando, as pessoas pegam a voz dela e colocam em músicas que ela nunca cantou, que ela faleceu antes de serem lançadas e tudo mais. E pelo que eu acompanho, a família está bem antenada nessa questão, eles ficam verificando tudo que envolve o nome da Marília. E quando é algo de bom tom, quando é algo que se aproxima do que ela fazia em vida, que é, no caso, deixar uma mensagem positiva, conversar com seus fãs, é uma maneira de amenizar essa saudade que os fãs sentem dela, eles não se importam tanto. Mas quando é um caso assim, digamos que ultrajar a imagem dela, a honra dela, eles sempre entram no judiciário para que o conteúdo seja removido, para que o autor seja punido, mas não no sentido da herança digital, e sim no sentido, no âmbito civil ou criminal, dependendo de qual ilícito, né, a pessoa esteja cometendo, de qual tipificação a pessoa esteja cometendo. Mas sempre no âmbito da questão do bom senso, né? Eles não se importam tanto de utilizarem a imagem da cantora, contanto que seja algo próximo do que ela já fazia em vida, que é cantar, que é ser feliz, que é espalhar mensagens positivas. Inclusive tem o caso do Subway, né? Você poderia comentar um pouquinho? Sim, recentemente a família da artista Marília Mendonça, falecida, ela entrou com uma ação judicial contra a Subway, porque utilizaram uma decoração com a lápide de Dia dos Mortos, né, de Halloween, com o nome da Marília. E isso não tem tanto a ver com a deepfake, mas tem a ver com o que a gente fala sobre o limite da ética, né, a utilizar o nome, a imagem de uma pessoa, porque não foi de bom tom, foi algo que a família achou ofensivo. De fato, E aí eles pediram para retirar e moveram essa ação contra a Subway porque eles acharam ofensivo aquela homenagem, né, entre muitas aspas. De fato. Pronto, quando a gente fala sobre o caso da Marília Mendonça, a gente fala sobre fãs criando criando conteúdo a partir da imagem dela. Mas aí é algo de potencial que não seja lucrativo, né? Mas aí quando a gente fala sobre criar conteúdo que seja visando lucro, né? E aí a gente sabe que se você não tem uma relação próxima com a pessoa, se você não é da família, isso já é de mau gosto, de fato, né? Mas se for família, se for a família, no caso, querendo criar músicas sobre um artista da família que morreu e querendo ganhar dinheiro com isso pode? Perfeitamente. Aí a gente entra num debate sobre direito autoral e domínio público. E na questão do direito autoral, propriamente dito, a gente tem o princípio de Saicine, que é do Código Civil, que ele fala que os bens do falecido, eles passam imediatamente para seus herdeiros. Ou seja, imediatamente, a partir do momento que a pessoa morre, tudo que for dela vai para os herdeiros, inclusive as questões referentes aos direitos autorais. Esse princípio ele está no artigo 1784 do Código Civil de 2002. A questão dos direitos autorais, como o nome propriamente diz, né, são os direitos do autor. Ou seja, qualquer pessoa fora desse ciclo familiar que não tenha acesso, né, a essa herança deixada pelo autor, que inclui também a questão dos direitos autorais, ela não pode utilizar. Mas se for familiar, de acordo com o princípio de Saicine, né, que a partir do momento que a pessoa morre, ela deixa essa herança, independentemente de qualquer coisa, para a sua família, a pessoa pode se utilizar disso. A gente tem um exemplo muito bom, que é no caso da cantora Elis Regina, que recentemente a Volkswagen fez um comercial utilizando a deepfake, no caso a inteligência artificial, para criar a imagem, a voz da Elis viva e cantando com a filha dela, Maria Rita, no comercial. E todo mundo ficou comentando, tipo, como assim? A mulher tá morta, e fizeram ela se mexer, ela cantar e tudo mais. Mas aí a gente entra nessa questão que foi uma propaganda de bom tom, foi uma propaganda que fazia sentido ali no contexto do comercial e principalmente que participando da propaganda estava a filha dela, Maria Rita, ou seja, a sua familiar. Ao redor do mundo, toda a obra entra em domínio público geralmente, contando 70 anos
a partir do ano seguinte à morte do autor. Então, nesse sentido, tem que ver se aquela determinada obra está em domínio público ou não. Se não estiver, a pessoa tem a questão, né, dos direitos autorais, mas se estiver, ela pode dispor livremente daquilo. Falando sobre a questão de inteligência artificial e criação de conteúdos, eu vi recentemente que pessoas estão entrando na justiça para saber sobre, na questão de herança digital, né? Uhum. A voz de alguém pode ser herdada? Eu posso querer herdar a voz da minha mãe para eu pegar a voz da minha mãe e criar produtos, conteúdo, campanhas? Eu posso herdar a voz, a imagem da minha mãe? Bom, esse ponto ainda é um ponto muito controvertido justamente pela falta de legislação acerca da herança digital. Porém, como você disse, né, muitas famílias, muitas pessoas, elas estão entrando com ações no judiciário para requerer, né, a herança digital e tudo que o pai, a mãe, enfim, deixou em vida. Sobre esse tema, né, sobre o tema da herança digital, a gente tem os bens corpóreos, que são os bens tangíveis, e os intangíveis. De acordo com os bens digitais na herança, a gente tem os existenciais ou não patrimoniais, que tem a ver com a vida pessoal da pessoa, que é aquele conteúdo afetivo e sem lucro. Aí, no caso, depende, né? Tudo no direito depende. Sim. Se você quer guardar a voz da sua mãe, do seu pai, de um familiar muito querido seu, somente pelo afeto, somente pela questão assim de querer relembrar como era, para não esquecer, ou se você pretende lucro com isso. Os dois outros tópicos, né, dos bens digitais na herança são os patrimoniais, que tem a ver também com a vida da pessoa, mas tem a ver mais com lucro. Esses bens pessoais, eles são utilizados com o fim de lucro. E os existenciais e patrimoniais, ao mesmo tempo, que são híbridos. Então, nesse caso, né, do exemplo, seria um bem híbrido. Uhum. Eu não tenho, como eu falei, uma regulação específica para versar sobre isso, mas em tese, sim. Em tese, sim. O judiciário, ele já entende como, assim, pacificado que os descendentes, ou a família mais próxima, principalmente os filhos, eles têm direito, sim, aos bens digitais na herança, principalmente os existenciais ou não patrimoniais, que são aqueles que versam sobre a afetividade e a vontade de guardar aqueles bens para lembrar, né, do falecido. Sim. Quando a gente fala sobre herança, a gente tem a questão de privacidade. Antigamente era muito comum, você já saiu do velório, chega em casa, começa a mexer nas coisas do morto e, assim, a gente sabe que isso fere um pouco a privacidade do morto, mas a gente tá falando sobre itens pessoais que estão dentro da sua casa. Tudo bem. Uhum. Mas aí, quando a gente tá falando sobre contas de Instagram, sobre mensagens de WhatsApp, quando a gente tá falando sobre até mesmo o acesso ao celular, ao telefone de alguém, eu vejo muito que as pessoas entram com ações judiciais requerendo que a justiça libere essa questão do acesso. Hoje em dia, existe uma direção comum para determinar essas ações? Ou cada empresa de tecnologia tem a sua própria diretriz que guia assim, as questões sobre essas causas? Bom, boa pergunta, inclusive. Hoje em dia, como você citou, muitas pessoas entram no judiciário requerendo o acesso às redes sociais da pessoa falecida, mas isso é muito específico de cada rede social. Tem algumas redes sociais que já têm um direcionamento muito bem específico em relação a isso, como, por exemplo, as redes sociais da Meta, né, que são o Instagram, o Snapchat, o Facebook. Eles já têm meio que uma forma ali de lidar com isso, mas geralmente é mais quando a pessoa está viva que ela deixa os direcionamentos que ela quer, em respeito, claro, à questão da privacidade. Uhum. Mas outras ainda estão dando continuidade para verificar como fica essa questão da herança digital. Então é possível dizer que depende de rede social para rede social e depende muito de país para país. A gente já tem países que estão muito mais à frente nessa questão da legislação sobre a inteligência artificial e a herança digital. Aqui no Brasil, infelizmente, é um tema que anda a passos curtos, mas já existem alguns PLs sobre o assunto em tramitação, só que o assunto principal das PLs, dos projetos de lei no caso, é que o Código Civil, que está no processo de reformulação, ele reconhece a existência da herança digital. Ele não traz especificidade sobre como se daria essa herança digital. Ele só pede que seja reconhecida a herança digital, então a gente ainda tem muito a avançar. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi promulgada agora em 2020, e é muito recente, ela não trata especificamente do assunto. Como eu falei, existem algumas PLs, alguns projetos de lei sobre o assunto, mas eles não tratam especificamente. Um dos PLs específicos é de autoria da deputada Lei Silva, do PSL de Minas Gerais, o PL, 1689 de 2000, que cita que direitos autorais, dados pessoais e publicações nas redes sociais passam, sim, para o sucessor direto. E caso o falecido não tenha herdeiros legítimos,
esses dados pessoais, publicações, direitos autorais, eles seriam excluídos. Ou seja, estamos a passos lentos, mas já temos sim pessoas que se preocupam com a questão da herança digital, do direito autoral, da questão dos mortos, querendo fazer projetos de lei nessa área. Mas só respondendo, né, depende. Depende da rede social, depende do país e depende da legislação referente acerca disso. Muito bem. Falando sobre o avanço da inteligência artificial, a gente lembra um pouquinho da Lei de Moore, que tem a ver com a questão de hardware, na verdade, que ela fala que a evolução do hardware ela cresce de maneira exponencial. E também as tecnologias elas estão evoluindo hoje em dia na mesma frequência, né? Como você falou, o judiciário e o legislativo, ele anda a passos muito lentos. Então, ele não consegue acompanhar o avanço da tecnologia. Eu vou trazer agora um caso que eu acabei vendo antes de vir pra cá, que era o caso de um pré-adolescente, né, dos seus 14 anos, que ele estava conversando com uma inteligência artificial. Hoje em dia, a gente tem várias plataformas em que você pode conversar com inteligências artificiais, você pode ter, né, uma conversa ali que se assemelhe a uma conversa por mensagem, por WhatsApp, se assemelha, não é a mesma coisa. Aí tem uma plataforma que ela se chama Character AI. E aí nessa plataforma, você pode simular que você está conversando com o seu personagem favorito de desenho, de série. Esse aplicativo ele não tinha diretrizes muito claras sobre quem poderia ser o usuário dessa plataforma. Havia muitos usuários abaixo dos 18 anos, né? E o caso que eu venho trazer aqui é de uma criança que ela tinha seus 14 anos, e aí na plataforma ela estava simulando conversar com um personagem de uma série que ela gostava bastante, e aí a mãe relata que a criança começou a ficar muito retraída, não queria conversar mais com outras crianças no colégio. A última mensagem que ela mandou foi para a inteligência artificial. E a mãe, agora, ela está processando a empresa por trás da aplicação. E ela está processando também o Google. Enfim, alega que a empresa ela tem culpa no suicídio do filho, né? No caso, o culposo. Não há intenção de matar, mas acabou contribuindo. Quais são suas opiniões? Você pode me dar um esclarecimento melhor sobre isso? Esse caso eu acompanhei recentemente também. Eu fiquei sabendo, né, desse caso. Eu não conhecia o aplicativo. E para quem tá de fora é algo até meio, né, não dá para entender muito bem. Mas quando você começa a conversar de fato com a inteligência artificial, você começa a ver que é interessante. E principalmente quando se trata de um personagem que você gosta, que fala com os trejeitos, que parece muito ser, né? E isso acaba... eu acho que é o questionamento que você trouxe bem no princípio. Eu acho que linka um pouco, né? E quando a inteligência artificial começa a prejudicar a nossa vida. Então, é muito interessante essa questão, mas ao mesmo tempo mostra como a gente não está preparado ainda para utilizar a inteligência artificial e as novas tecnologias sem uma regulamentação. Então, é um conteúdo extremamente delicado, afinal de contas, uma criança, né, um pré-adolescente, uma pessoa de 14 anos. E a mãe acredita que foi devido a isso, que a criança começou a se isolar, que a criança começou a criar uma dependência da inteligência artificial. Aqui no Brasil, a gente tem, no âmbito constitucional, o princípio da legalidade em seu sentido mais amplo, que está no artigo 5º, inciso 2, que fala que ninguém pode fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ou seja, somente a lei pode fazer você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E no direito penal, no Código Penal, a gente tem o artigo 1º, que fala que não pode haver crime sem previsão legal e também não pode haver pena sem que haja crime. Isso deixa muito aberto justamente para que essas empresas e as pessoas que se utilizam da inteligência artificial de uma maneira que prejudique o outro não sejam punidas. E mais uma vez eu entro nessa questão de como a gente não está preparado ainda, legalmente falando, para tratar desses casos. Então, se só a lei pode dizer o que é crime, se só a lei pode combinar uma pena para aquele crime, o que é que a gente faz? Sabe como é que a gente fica? A gente fica meio que sem norte, né? Isso é muito prejudicial. Eu, da área de computação, eu gosto bastante dessa área de inteligência artificial e realmente não estou defendendo a empresa, mas falando de uma questão de inovação, a gente acha que está trazendo algo bom para a sociedade, a gente não imagina que os usuários vão se apropriar da tecnologia daquela maneira. É muito difícil você imaginar que tal caso possa acontecer. Isso foi inimaginável. A gente está acostumado a lidar com números, a gente está acostumado a lidar com a questão se funciona, se não funciona. A gente nunca está preparado para
fazer um estudo sobre a sociedade, como que ela vai, quais são as populações de risco. No caso, os adolescentes, eles são uma população de risco, né, que são muito afetados pelas novas tecnologias, né? A gente vê que o tempo de tela entre essas crianças, esses adolescentes, está crescendo bastante. E aí é muito complicado mesmo. Esse é um caso muito emblemático, assim, pra mim. Inclusive, eu também não demonizo a empresa, eu acho que eles tenham que realmente... o aplicativo ele foi feito com um propósito muito bom, mas é sempre a questão que eu falei, que uma grande empresa, principalmente que trata de tecnologia, de inteligência artificial, ela tem que ser muito prudente. Por isso que ela pecou um pouco. O que acontecia também durante essas conversas da criança com a inteligência artificial, ela mandava mensagens que levariam a conversa para um tom um pouco mais sexual. E aí a IA, ela não tinha esse filtro para saber que não poderia conversar coisas de cunho sexual com a criança. Isso aí não foi pensado pelo pessoal que estava treinando, né, o algoritmo. E não houve uma filtragem. E a mãe, ela alega que a criança teve exposta à hipersexualização que ela não estava preparada. Então, depois que houve, né, a divulgação desse caso, que começou com a visibilidade maior, a empresa ela já fez uma atualização na plataforma. E aí ela pede que os usuários eles tenham mais de 18 anos para começar conversas desse tipo de coisa, né, de cunho sexual, no caso. Perfeito. A Constituição, ela dá o direito, né, à livre expressão, ela não admite censura, a não ser que essa censura seja justamente para proteger. E um dos exemplos dessa censura protetiva, entre aspas, é a questão da verificação de classificação indicativa, né, da idade. Então, outro pecado, entre aspas, assim, também da empresa foi não verificar a classificação indicativa, não colocar um filtro ali. Então, uma coisa muito positiva que a LGPD faz e que atualmente as pessoas também estão mais preocupadas com isso, com esse avanço da inteligência artificial, das redes sociais, é justamente a questão dos filtros. Nesse caso, eu realmente reconheço que a mãe tem sim, né, o direito de questionar por que eles não colocaram um filtro, por que o filho dela foi exposto à hipersexualização. É claro que a culpa não é somente, né, única e exclusivamente, e os pais têm que estar sempre atentos ao que o filho está consumindo, principalmente quando a criança começa a se isolar, quando a criança não quer mais conversar com os amiguinhos, quando a criança só está ali no quarto trancado com o celular na mão. Isso não é saudável, né? Pois é. Bom, a gente estava falando sobre deepfake, a gente acabou entrando num debate um pouco mais profundo sobre a utilização, a falta de regulamentação na inteligência artificial e casos emblemáticos que isso pode acabar levando, que a gente trouxe o caso da Marília Mendonça, que não é tão dramático assim. A gente trouxe o caso da Marília Mendonça, a gente trouxe o caso da Elis Regina, trouxe também o caso dessa criança que morreu, foi nos Estados Unidos, este caso. Os debates, eles não acabam por aqui, a gente trouxe só uma pontinha do iceberg, né? Vão ser debatidos no Senado, na nossa Câmara dos Deputados, principalmente, para que a gente consiga acompanhar, inclusive, outros países. Aqui no Brasil, talvez ela tivesse um pouco mais de dificuldade para conseguir justiça, né? Que ela está preocupada com conseguir justiça e visibilidade para o caso também. Exatamente. Como eu havia comentado anteriormente, no direito penal especificamente, a gente tem o princípio da taxatividade. Então, a lei penal ela tem que ser taxativa. Ela não pode abrir para a generalidade, para qualquer pessoa ser punida por qualquer coisa. Então, aqui no Brasil, essa mesma mãe teria um pouco mais de dificuldade, né? E a defesa da empresa iria utilizar isso. Isso é muito importante de se falar, porque é necessário que hajam legislações referentes a isso, né? Regulamentação da inteligência artificial, os filtros também em questão de idade, em questão de conteúdo, em questão de público mesmo, público-alvo. E a gente entra também nessa questão das redes sociais aqui no Brasil, né? Estarem sendo... as pessoas estarem, como eu posso dizer assim... Utilizando cada vez mais cedo, Utilizando cada vez mais cedo, mentindo a idade. E não tem uma forma de realmente ver se aquela pessoa tem aquela idade. Agora o Facebook, ele pede para que, quando você for criar uma conta, você mande foto do seu RG, de frente e verso. Só que aí já entra na questão de dados. Uma empresa pode pedir meu RG, meu CPF, se eu não quiser. Então, como eu falei, a gente volta, né, para o princípio da legalidade de maneira mais ampla. Se não é proibido, é permitido. Okay. A gente não costuma ler, isso é um defeito, inclusive, um erro muito grande, que a gente não costuma ler. Tudo que a gente faz exige um contrato, seja ele verbal, termos e condições, que ninguém lê, a verdade é essa. Então, ali naquelas entrelinhas, não precisa nem esconder muito, porque realmente as pessoas não leem.
Mas ali pode estar dizendo, olha, a plataforma tal pode requerer seus documentos. Ou então a plataforma tal pode ser dona dos seus dados. Agora. Eu vou falar algo que já não faz mais nem parte do podcast. Eu acho que tu, sei lá, tá gravando faz 30 Meu Deus! Sim. Vamos só fazer um encerramento. E eu tenho que comentar um caso... Eu vou comentar um caso dos Estados Unidos que levaram a criança pro parque da Disney e a criança acabou sofrendo alguma coisa. Nossa. E ela... Foi um acidente gravíssimo. E aí os pais foram processar a Disney por negligência, por não sei o que. E a Disney ganhou o caso porque um dos pais... Cláusula, né? Um dos pais tinha assinado a Disney Plus, que é uma plataforma de streaming. E lá tinha uma cláusula que ele não leu. Mas a cláusula era, eu nunca vou processar a Disney. Que absurdo. Inclusive, eu acho que isso poderia até entrar como uma cláusula abusiva, mas não é o assunto do momento. Enfim, é interessante falar que realmente, muitas das vezes, a gente aceita as coisas sem saber o que está aceitando. E como hoje em dia tudo faz parte do mesmo grupo, né, que é a Meta, a gente pode só utilizar, um exemplo, o Instagram. Mas a gente está ligado ao Facebook, ao Snapchat, ao Instagram, ao WhatsApp, que é uma coisa que todo mundo usa, e tá tudo ali numa cadeia. Aí você vai reclamar, vai dizer, não, mas eu só assinei isso aqui. Sim, mas isso aqui tá ligado àquilo, que tá ligado àquilo, que tá ligado àquilo, e por aí vai. Então, sim, a plataforma ela pode pedir seus dados, e inclusive ela pode ser detentora dos dados que você publica naquela determinada rede social. E aí já é outro debate, até que ponto o que é seu, e até que ponto o que você posta não é mais seu, é de quem tem acesso ali aos seus dados. Pronto, a gente falou no início sobre a questão de herança digital, Exatamente. O que é seu, o que é seu, o que pode ser dado e o que é da plataforma, né? Perfeitamente, isso cabe um amplo debate. Pronto. Mas a gente vai ficar por aqui, né? Muito obrigada por ter aceitado o convite, foi um prazer. Essa conversa foi muito agradável. Adorei. Vamos fazer mais episódios de podcasts. Muito obrigada. Meia hora. Gravou tudo, ufa. Gravou. A gente saiu, voltou, mas acho que deu certo. Deu certo. Então, esse podcast... Então não é um jeito de pensar.